Bola. Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Zona Z, do programa Hora da Bola. Está de novo aqui comigo o meu colega Diogo Ascensão para comentar a atualidade desportiva do futebol em Portugal. E também não está só ele. Hoje temos dois nossos colegas, adeptos os fervorosos do futebol português, João Ribeiro e Ricardo Pinto. Para começar, vamos começar já com o nosso primeiro tópico da conversa, a paragem do campeonato, e é anunciado que os canais esportivos são grátis. Diogo, é para ti. Olá, boa tarde, obrigado por nos estarem a ouvir neste tempo complicado, programa especial em casa, Covid-19, da Hora da Bola. Quero agradecer ao Gabriel Pinto, mais uma vez, por estar aqui comigo, e um agradecimento especial ao João e Ricardo, o João, adepto do Vitória Sport Clube, que está aqui connosco, e Ricardo, adepto do Boa Vista Futebol Clube. Gostávamos de ter diversidade aqui nos nossos comentários, e é sempre bom termos eles os dois aqui a comentar connosco. Realmente a situação do vírus é complicada, mas penso que todos juntos vamos conseguir resolver isto, vamos ter o futebol num futuro próximo. Claro que temos que perceber o futebol é um desporto de equipa e é um desporto que tem muitos adeptos a assistir, por isso é normal que se faça esta paragem do campeonato para não haver risco de contágio para mais pessoas. Os canais esportivos, desde já, proporcionarem a todos os espectadores a sua visualização grátis, os seus canais, e acho que é uma boa medida para todas as pessoas que estão em casa para poder desfrutar de futebol ao máximo possível, não é? Neste caso. Muito obrigado pela tua opinião. Agora vou pedir a opinião do nosso adepto fervoroso Vitória Sport Clube, João Ribeiro. O que é que dizes sobre este tema? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês na Hora da Bola. É assim, sobre este assunto realmente é um pouco difícil falar, apesar de se ter falado bastante nas últimas semanas, desde que apareceram os casos em Portugal, que já se temia que acontecesse uma coisa parecida, que o campeonato fosse suspenso e o futebol em geral em Portugal fosse suspenso. E sobre os canais desportivos grátis, acho que é uma boa atitude, porque de facto permite a toda a gente acompanhar o futebol, apesar de não haver tanto futebol como havia antes. Mas as pessoas conseguem ver jogos antigos, têm passado em loop vários jogos antigos, as televisões desportivas. Apesar de faltar algumas coisas, acho que dão muita atenção aos três grandes. Percebo de certa forma, porque os três grandes são as equipas que têm mais adeptos em Portugal. Mas, no entanto, acho que equipas como a Vitória, como a Braga e como a Boa Vista, que têm passagens históricas na Europa e eliminatórias de facto do outro mundo, por exemplo a vitória do Vitória sobre o Atlético de Madrid nos anos 80 e 87, e não só a campanha do Boa Vista em 2003 na Liga Europa também é qualquer coisa de extraordinário, e o Braga nos últimos anos tem representado muito bem Portugal na Europa. Acho que é uma coisa que falta às televisões portuguesas, é passar mais jogos dessas equipes. E não só, também belenenses, o verdadeiro belenenses, não o belenenses-Chade, o verdadeiro belenenses tem muita história, o Vitória de Setúbal também tem muita história na primeira divisão, e temos também o Marítimo, muitas equipas. Todas as equipas que compõem o nosso quadro da primeira divisão, acho que mereciam também mais atenção dessas televisões. No resto, acho que é uma boa iniciativa das televisões desportivas, e acho que deveriam continuar e melhorar nesse aspecto que eu mencionei. Muito obrigado, João, pela tua opinião. Agora ia pedir a opinião do nosso adepto fervoroso do Boa Vista Futebol Clube. Ora, em primeiro lugar, muito boa tarde aos nossos ouvintes, agradecer o convite ao programa Hora da Bola, agradecer o convite sobretudo da tua parte, e também cumprimentar o Diogo Ascensão e o João, os nossos companheiros aqui de programa. Eu acho que em relação a este assunto, Gabriel, não há assim muito a falar. Infelizmente temos um grande adversário para nós todos. Eu acho que já cheguei ainda há dias a dizer que desta questão de Covid-19, que isto é um David contra Golias, e nós nesta altura somos o David e temos de derrotar o Golias, e o Golias neste caso é o Covid-19. E pronto, o estádio, em relação à suspensão do futebol, um pouco mais a dizer. Acho que foi a melhor medida que tomámos. Em relação aos canais desportivos, acho que o João
na sua frase, acabou de dizer tudo. Tudo mesmo. Acho que eu vou dar já um exemplo e, para começar, já que estamos a falar deste assunto, eu dou o exemplo. O Canal 11 anda a recordar as campanhas dos clubes portugueses nas competições europeias e falta as campanhas do Boa Vista, do Vitória, do Estoril na Liga Europa, onde ainda chegou a derrotar o Panathinaikos na altura. As campanhas do Marítimo, da Académica, que ainda há pouco tempo, que há poucos anos, venceu o Atlético de Madrid, as campanhas de vários clubes. Acho que os canais desportivos, e neste país também, tem-se de começar a ver o futebol de outra maneira em vez de só verem os três grandes. Acho que os três grandes não é só assunto para se falar do futebol neste país. Acho que há clubes que também se podem falar, mas neste caso os canais estão abertos e a transmitir jogos. Ainda, por exemplo, dou um exemplo, a Eleven Sports anda a transmitir o melhor da Liga dos Campeões. Ainda ontem estive a ver a grande final entre o Liverpool e o AC Milan de 2004-2005, aquela grande final onde o Milan está a vencer 3-0, o Liverpool consegue empatar, a final vai a penaltis e o Liverpool depois acaba por vencer, foi só um exemplo, mas também a Sport TV anda a passar todos os clássicos, é uma coisa que acho má, passar só os clássicos desde 98 até 2000, até este ano, acho que o futebol em Portugal não foi só isso. E há outros grandes jogos que as televisões também podiam meter nesta altura, mas pronto, são questões que infelizmente não somos nós que podemos decidir. E acho que pronto, é uma medida boa os canais estarem gratuitos nesta altura para a população toda e aos amantes do futebol que nesta altura não podem ir ao estádio, não podem ir ao grande campo de batalha ver um espetáculo, um bom espetáculo de futebol nesta altura, infelizmente, por causa da Europa, é quase impossível, só mesmo na Bielorrússia. Mas acho que isso também não sei se vai durar por muito tempo. Dizem que agora na Coreia do Sul pode haver o futebol. E pronto, é só mais isto que eu tenho a dizer em relação a este assunto. Passo-te a palavra, Gabriel. Muito obrigado pela tua opinião. Eu acho que na maioria nós estamos aqui no painel, concordamos com este fator da Eleven Sports e a Sport TV passar mais jogos, não só dos ditos dois grandes, ou três grandes, como normalmente eu e eu costumamos dizer nos vários programas da rádio. Vamos passar para o nosso... Peço desculpa, Gabriel, antes de ir para outro tema, queria agradecer as palavras do João e do Ricardo, foram muito conclusivas sobre o assunto. Queria só afirmar que a Sport TV e a Eleven Sports, pronto, são privadas, não é? Não se percebe que não passem sem ser os três grandes, mas isso já é o habitual delas. Agora, o Canal 11 é o que choca mais. O Canal 11 é um canal da Federação Portuguesa de Futebol. Sim, é verdade. Devia dar destaque igual a todos os clubes. Mas pronto, isso é um assunto a falar mais tarde. Isso é verdade. Vamos passar então para o nosso outro ponto. O governo declara layoff e alguns clubes que passam para férias. O que é que vocês têm a dizer isso? Começo por ti. Eu pedia só que fossem mais breves para falarem então deste assunto da entrada em layoff em alguns clubes e alguns clubes anunciam mesmo as férias. Diogo, podes começar. Sim, é verdade. Realmente, os clubes, este aval todo do vírus também afetou os clubes e também a capacidade financeira dos clubes já não é de outros tempos, principalmente para os clubes mais pequenos, não é? E mesmo o Sporting e tudo, ter que colocar staff e jogadores em layoff, porque não há possibilidade de pagar os salários inteiros sem ter receitas. Mas referi que já há alguns clubes a voltar aos treinos e já há alguns clubes a esperar pelo começo do campeonato e vamos ver o que isto vai dar. Bem, João, agora vai ser a tua vez. Estamos só a fazer aqui um pequeno compasso de espera para o João conseguir entrar em linha. João Ribeiro, então passo para ti para falar sobre este tópico de conversa. Obrigado. Eu, sobre este tema, ouvi falar sobre o Sporting, acho que pôs funcionários em layoff, staff técnico, todo esse sistema ali do clube. Acho que o Belenenses também teve alguma coisa, não sei se chegou a entrar em layoff, mas acho que também ouvi qualquer coisa, porque na Fiel, da segunda divisão. É assim, eu em relação a isso, acho que, lá está, temos que pensar, temos que ver todas as faces da história. Acho que é uma decisão que acaba por afetar o rendimento desportivo de uma equipe.
porque treinando ou não, aliás, porque treinando fisicamente no campo de treino com a equipa toda, já sabemos que todas as equipas deixaram de treinar. Mas em casa acabaram, por exemplo, pelo menos o Vitória, eu falo que é a minha equipa, é a equipa que mais acompanho. Os jogadores no Instagram metem vídeos a treinar com o resto da equipa por videochamada ou por qualquer outro tipo de plataforma. Lá está, eu acho que isso acaba por prejudicar a equipa. No ponto que também é mais, como é que eu ia dizer, é melhor para os funcionários. Os funcionários entram em layoff, não trabalham e estão em casa com as suas famílias, pronto, basicamente é o que a quarentena tem direito. Mas lá está, é uma coisa bastante subjetiva, porque tem várias fases, eu não consigo dar uma opinião concreta sobre a entrada em layoff, mas é uma coisa que eu acho que os clubes deviam ter direito a fazer, mas que acaba por prejudicar depois o rendimento dos jogadores durante a quarentena, que eles não podem ficar parados. Obrigado, João, pela tua opinião. Agora vou pedir então ao Ricardo que comente sobre este tópico, a entrada em layoff e alguns clubes que passam mesmo. Olha, Gabriel, eu em relação a este assunto, posso ser que já ouvi muita opinião e ainda há pouco ouvi a opinião de João e concordo com algumas coisas que ele disse, que isto do layoff não sabemos se vai ser bom para os clubes. É verdade que os clubes sem receita não conseguem pagar os ordenados aos jogadores. Li notícias, por exemplo, hoje, se não estiver enganado, creio o Vitória Setúbal vai pagar agora aos jogadores, mas por não era duodécimos, agora não me estou a conseguir lembrar, mas baixava os salários, penso que era assim, em 40%. Agora, isto do layoff tem muito que se lhe diga, porque é assim, clubes entrarem de férias é coisa que eu não concordo. Porque reparemos, os jogadores nesta altura, há certos clubes que já, entraram de férias. Por exemplo, sei que o Benfica só volta aos treinos no próxima sexta-feira e até lá o plantel está de férias. Mas aí, neste caso, em relação aos jogadores, treinadores e não só, mas os clubes não sabem a questão dos jogadores. Como eles podem até treinar em casa, mas os jogadores estão parados, se não estiver enganado, há quase um mês. Eu acho que o que se devia ter feito nesta situação era os clubes não entrarem em layoff, continuarem com os treinos, mas de um plantel, vamos imaginar, um plantel de 25, 26 jogadores, que é mais ou menos o limite de jogadores que as equipas têm na Primeira Liga. Era uma metade treinar, numa parte do dia, outra metade treinar noutra parte do dia, em vez de estarem claramente a treinar a equipa toda. Mas aí os jogadores mantinham o ritmo. Em vez de, porque agora os clubes não sabem. Claro que os clubes andam de baixo de olho nos jogadores, mas nunca sabe-se agora bem a questão física de como eles estão. E claro que depois, eu não espero que não aconteça nada, mas o que pode acontecer, quando os clubes voltarem à situação normal, que os jogadores depois, com muitos treinos, possam ter o desgaste e lesões. Mas pronto, é assim, entraram em layoff alguns clubes. Eu também estou como o João, não tenho aqui uma opinião concreta, como tu bem sabes, Gabi. Agora, acho que não se devia entrar os clubes não deviam ter entrado em layoff. Acho que podiam ter resolvido esta situação de outra forma. Acho que o layoff, acho que não era escusado nesta altura. Acho que não era preciso usar-se o layoff nesta altura, mas pronto, também com uma situação destas, muita coisa se fala, mas depois pouca coisa se faz. Mas pronto, não concordo muito com isto do layoff, mas se os clubes meteram, é porque os clubes se calhar acham que é o melhor. Veremos se no futuro será melhor ou não. Muito obrigado, Ricardo, pela tua opinião. Agora vamos passar para a paragem certa e terminar os campeonatos de vez da CNS e Distrital. Isto levantou algumas questões acerca da subida de divisão, da descida. Pelo menos a Federação de Lisboa já disse que o Belenenses vai subir de divisão. E eu tenho aqui uma questão também, caso o Belenenses continue esta boa campanha a subir, se uma equipa parecida a eles, o Bessade, se acaba por
descer a divisão. Diogo, passo para ti. Obrigado mais uma vez e obrigado por nos teres dito que o espaço era curto para respondermos às perguntas. Realmente o João e o Ricardo usarem dos seus 20 minutos cada um para responder às perguntas. Pois, realmente houve a paragem dos campeonatos nas divisões inferiores, não é? O Campeonato de Portugal e nas distritais. Realmente houve essa decisão da Federação de Lisboa, da Associação de Lisboa de Futebol e realmente as associações não estão todas a concordar umas com as outras, vamos ver no que isto vai dar. Mas claro, é difícil para um clube que tenha feito investimento para subir e que esteja nos lugares cimeiros nesta altura, antes do campeonato acabar. É difícil para esse clube saber que o campeonato foi parado e que agora há a possibilidade de estarem mais um ano nessa divisão e não subirem. É difícil. Vamos ver as decisões que vai haver daqui para a frente e como é que vai ser decidido os campeonatos. Não sei, vamos ver o que as federações vão decidir, as associações, e se os clubes vão subir, vão descer, se vai haver playoffs de promoção, playoffs de descida, vamos ver. Muito obrigado. Agora vou passar a palavra ao João, vamos ver o que é que ele tem a dizer sobre este tema. João, passo para ti. Pois, este é um tema também, lá está, assim como o anterior, é um tema bastante sensível. Há sempre opiniões muito diversificadas sobre o mesmo assunto. E é assim, se não pararam nem a primeira divisão, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, eu acho que o CNS, apesar de não ser profissional, é uma competição muito competitiva e tem sempre, por exemplo, a equipa que ficou em terceiro no ano anterior, no ano a seguir pode descer para as distritais, é uma competição bastante competitiva e lá está, acho que parar os campeonatos dos distritos e o campeonato nacional de séniores faria sentido se acabassem também o da primeira divisão e o da segunda. Eu sei que as receitas não são as mesmas, os jogadores não são os mesmos, a profissionalização até não chega a ser a mesma. Mas é uma competição oficial da Federação Portuguesa, isto falando do CNS, pois tem as várias associações distritais, mas é uma competição que eu acho que deveria ter continuado, porque tem tantos riscos de se propagar a doença num jogo do CNS como tem num jogo da primeira ou da segunda liga. No entanto, percebo que a Federação queira diminuir os riscos, acabando pela raiz com as competições não só do CNS e das distritais, como assim como as camadas jovens, onde eu próprio me incluo. Acho que, lá está, é uma decisão que se compreende, mas que eu acho que devia ter sido abordada de outra maneira. Muito obrigado pela tua opinião e, no fundo, pela tua resposta. Ricardo, agora passo para ti. Gostava de saber a tua opinião sobre este assunto, no fundo, delicado. Este assunto, como o nosso João já disse, isto tem muitos prós e contras e, sobretudo, da maneira como foi decidido, eu estou contra. Porque, assim, vamos lá ser sérios e ter um bocadinho de noção a falar deste assunto. Qual é a diferença da primeira e da segunda liga estarem suspensas e do Campeonato Nacional de Séniores e das distritais acabarem a época? Tudo bem, como o João disse, as receitas não são as mesmas e tudo, mas qual é a diferença nos jogadores? Porque agora eu pergunto, o que é que será destes jogadores, dos distritais, o que é que será agora estarem um horror de tempo parados? Zé Gabi, não é? Pois é que esses assuntos, assim, eu acho que isto da forma como foi decidido, isto devia ter decidido para haver igualdade para todos. Suspendesse a primeira liga, a segunda liga, o Campeonato Nacional de Séniores e as distritais. Até aí tudo bem, por exemplo, como deste o exemplo, a Associação de Futebol de Lisboa já terminou as subidas das divisões, neste caso engloba-se também a subida do Belenenses. Mas eu agora pergunto, o que é que será desses jogadores estarem, se não estou enganado, as distritais costumam ali começar entre o meio de setembro, início de setembro, meio de setembro. O que é que agora vão ser dos jogadores estarem parados, se não estou enganado, entre 4 a 3 meses? O que é que será dos jogadores? Tudo bem que eles podem treinar em casa, mas não é o mesmo. Eu acho que aqui há uma desigualdade e é uma questão que o nosso futebol é uma questão que já anda a debater há muito tempo, que há muita desigualdade no futebol português. E neste caso não percebo, na minha opinião, não percebo mesmo porque é que se acabam as competições
e as outras suspende-se. É assim, acho que tem de haver igualdade para todos, porque os jogadores, tanto da Primeira Liga como das distritais, e atenção que há muito bom talento nas distritais, apesar das pessoas não verem, há bom talento nas distritais, mas não é isso que está em questão. Qual é a diferença dos jogadores da Primeira Liga para os jogadores distritais? Eles são os mesmos, uns podem ter mais qualidade que outros, mas eles são os mesmos. Eu gostava daqui de saber qual foi a razão de terem acabado os campeonatos. Assim, na minha opinião, não concordo. O que se podia ter feito era, como fez na Holanda, era acabar os campeonatos profissionais, não haver nem subidas, nem descidas, nem campeões. E fazer-se assim. Estou a dar um exemplo que podia acontecer aqui em Portugal, se não garantirem o regresso do futebol, como está estipulado pelo que a UEFA diz, que quer terminar as competições até dia 3 de agosto, se não estiver enganado. Sim, Mas sim. o que se devia ter feito era, nessa opinião, acabar as competições, se não garantirem o futebol, ou então, se garantirem para outra data, suspender as competições até essa tal data que podiam garantir o regresso do futebol. E passa a palavra para ti, Gabriel. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que não deve haver pessoas de primeira e pessoas de segunda como noutras áreas da vida. Porque eu até acho que mais perigoso afetar um jogo de futebol o vírus da primeira divisão, porque vê-se logo pelas transmissões televisivas e pelos jornalistas que eles têm, que eles contêm. Pois, mas aqui, Gabriel, o problema, eu acho que aqui o problema é na federação, quem decidiu isto, não quero julgar ninguém, mas aqui há interesse. Claramente que há interesse. Mas as pessoas têm de pensar que estão nesses cargos, quem está nesses cargos tem de pensar que há igualdade para todos, porque assim, como é que sentem-se os jogadores das distritais e do Campeonato Nacional Sénior nesta altura? Podem ter sentido uma desigualdade, porque assim, uns pensam, quer dizer, os que estão no profissional jogam, e quem não está não joga? Acho que devia haver mais igualdade. É só um facto. Só um facto. Claro, vamos então passar para o nosso próximo tópico. O Nacional da Madeira é o primeiro a voltar ao trabalho. Depois vem o segundo, que é o Sporting Clube Portugal, volta ao trabalho. O Sporting Clube Braga vai anunciar que também vai voltar ao trabalho. E acho que o Porto e outros clubes já vão começar. Posso só dar aqui uma pequena correção? O Porto vai voltar aos treinos nesta semana e o Benfica regressa aos treinos no primeiro dia do próximo mês. O Nacional da Madeira volta ao trabalho com um plano de treinos da equipa de saúde do Estoril Praia. Depois vem já o Sporting, que volta o plano do Nacional da Madeira. De relembrar que o Nacional da Madeira voltou aos treinos que uma comissão da Liga, eles com a delegada da saúde, eles estruturaram um plano. É o primeiro a voltar, é uma medida da equipa médica do Estoril Praia. Diogo Ascensão, o que é que tens a dizer sobre este assunto? Obrigado por me passares a palavra. Eu não sei se foi primeiro o Nacional da Madeira ou o Cristiano Ronaldo a voltar aos treinos, porque eu quem vi primeiro a correr lá no estádio da Madeira foi o estádio da Choupar, no estádio nacional, foi o Ronaldo, mas pronto. É assim, é os clubes a prepararem-se para inevitável, penso que é a volta do campeonato que vai voltar. Fala-se à porta fechada, já houve protestos dos adeptos, ainda hoje houve um protesto aqui na sede da Federação Portuguesa de Futebol aqui no Porto, na Boa Vista, um protesto contra voltar o futebol à porta fechada. Os adeptos são uma parte importante do futebol e a certo ponto concordo com isso, e é os clubes a prepararem-se para esse regresso do campeonato e penso que mais tarde ou mais cedo, se eles estão a prepararem-se para isso, é porque já houve conversa, neste caso com Pedro Proença, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, da Liga de Clubes, peço desculpa, para que volte as equipas ao normal ritmo e ao ritmo competitivo. Sem adeptos ou não, vamos ver, provavelmente vai ser à porta fechada. Muito obrigado pela tua opinião. Vou agora passar então aqui a palavra para o nosso adepto João Ribeiro. O que é que tens a dizer sobre ser o Nacional da Madeira, no fundo, primeiro a voltar ao trabalho e depois outros clubes naturalmente a seguirem o seu exemplo? Sobre ser o Nacional da Madeira especificamente a voltar aos treinos, a ser a primeira equipa a voltar aos treinos, não tem, é uma equipa como as outras. Aliás, está num sítio onde o coronavírus não acabou por fazer tantos estragos como no continente. Por isso acho que até é mais compreensível que seja uma equipa insular a voltar aos treinos. Mas acho que voltaram, acho que fizeram bem, acho que tomaram as devidas precauções, e o que dizer sobre isto é as equipas estão a tentar preparar-se o melhor possível para não ir tão, como é que eu ia dizer,
estão enferrujadas, e em aspas, para os jogos do campeonato, da primeira e da segunda liga, que não foram cancelados. Portanto, acho que o regresso às competições é inevitável, senão as equipas não estariam já a preparar-se. Acho que também já voltou aos treinos a equipa do Sporting Clube de Braga e do Sporting. E então acho que está tudo reunido para as equipas se apresentarem-se na máxima força para o campeonato. Quanto ao regresso do campeonato, acho que de facto há esse problema que querem meter jogos à porta fechada. Eu acho que é, para além de ser um prejuízo para as equipas, acaba por ser um prejuízo, outra vez em aspas, também para a cabeça dos adeptos, que gostariam de estar ali a apoiar a sua equipa, e os próprios jogadores que queriam também ter o apoio das bancadas, principalmente assim das equipas que têm as bancadas mais recheadas em Portugal. Portanto, acho que vai ser um fator que vai, para além de prejudicar o futebol praticado, vai prejudicar também na bolsa dos clubes e no futebol em geral. Muito obrigado pela tua opinião. Agora vou passar ao Ricardo para falares um pouco sobre esta questão. O Nacional da Madeira voltar ao trabalho, Gabriel, era uma coisa que se esperava, sobretudo na Madeira. Não há assim muitos casos como o João acabou de referir, e é bem verdade, e até já se fala-se que a Liga está a tentar, se voltar ao futebol, pôr os jogos todos no Algarve ou então na Madeira. Eu acho aí uma ideia um pouco surrealista, mas não é desse assunto que estamos a falar. Em relação a isto, é normal o Nacional da Madeira voltar ao trabalho, porque se formos a ver o Nacional da Madeira, que até nem estava a fazer até uma boa época, nesta altura encontra-se em primeiro lugar na segunda liga com 54 pontos, em 24 jogos tem 14 vitórias, 8 empates, 2 derrotas, é a melhor equipa com mais golos marcados e a equipa com menos golos sofridos. Aqui é o normal, mas é assim, eu acho que o Nacional da Madeira voltar aos treinos significa que isto, como eu já tinha dito, os clubes e o layoff, acho que certos clubes podiam olhar o exemplo nacional, começar a regressar já aos treinos. Já sabemos que o Benfica e outros clubes vão voltar, mas era uma coisa que eu já esperava, sobretudo na Madeira, como não há assim muitos casos. Estranha-me por acaso o rival deles, o Marítimo, não saber se vai voltar aos treinos ou não. Por acaso é uma coisa que a mim me surpreende. É verdade, como o João tinha dito, que isto dos jogos à porta fechada vai dar muito prejuízo aos clubes. O Benfica já disse que se os jogos forem feitos à porta fechada vai ter um prejuízo de 5 milhões. E ao Benfica. Portanto, imaginamos depois os outros clubes o que sentem. Por exemplo, dou um exemplo, o Aves, que está numa situação mesmo desesperada, que já até nem paga, se eu não estou enganado, salários aos jogadores já há algum tempo, que até já houve 2 rescisões no Aves. Mas pronto, o Nacional agora vai voltar ao trabalho, mas ainda não sabemos bem se... vale sempre a pena, claramente, voltar ao trabalho. Os jogadores vão ao treino, adaptam métodos de jogo, isso tudo, mas volta ao trabalho sem saber exatamente quando é que há o regresso então das competições das competições de clubes. Passo a palavra para ti, Gabriel. Okay, eu só vou dar aqui uma chega. A minha opinião é que não deve haver clubes de primeira nem clubes de segunda. E deve ser tudo igual. E no facto de uns voltarem ao trabalho, uns numa data, outros noutra data, para mim deve... Mas isso voltar os clubes às datas, isso também é atenção, Gabriel, que há uma coisa que... Cada clube volta na data que quer. Exato. E há equipas... São propriedade do próprio clube. Claro. Nem mais. O Braga, mas lá está, não treinou nos estádios. Claro, mas imagina, o Nacional volta quase 1 mês e meio de diferença de outros clubes que vão voltar. Mas se calhar pode ser também pela atual, se calhar, pela classificação do Nacional. Exato, e pela classificação nessas alturas, por exemplo, vamos imaginar, se agora a Federação define que os campeonatos estão acabados, há subidas e há descidas, o Nacional subia à Primeira Liga, e de rajada. Agora, os clubes voltarem decisões das equipas técnicas, do staff, das direções. Há clubes que decidiram de uma maneira, há clubes que decidiram de outra. Agora, pronto, foi a decisão do Nacional, não vamos estar aqui a julgar. A mim só me estranha, na Madeira, dos 3 clubes, neste caso a União da Madeira, Marítimo e o Nacional da Madeira, o Nacional da Madeira voltar aos trabalhos
E, E por o Câmara de exemplo, Lobos, Ricardo? foi um clube que esqueci-me, mas obrigado pela dica, Diogo Ascensão. Mas em relação ao Marítimo, por exemplo, uma estranheza para mim o Marítimo não regressar aos treinos. Pronto, passa para ti a palavra, Gabi, e também para continuarmos a desenvolver o programa para o próximo tópico. Obrigado, realmente tu completaste o que eu queria no fundo dizer. Vamos passar para o nosso último tópico da conversa. Queria saber, no fundo, a vocês, o que é que vocês prevêem da próxima época, como é que vai ser as contratações, o que é que vai ser o público, assim, descrever numa frase ou duas o que é que vocês acham que vai ser. Eu posso já dizer a minha opinião para concluir já a minha parte. Eu creio que na próxima época, se for à porta fechada, vai trazer um prejuízo enorme, que dizia o João Ribeiro, João Ricardo, e o grande Ricardo. Eles diziam que vai ter um prejuízo e vai ter, principalmente, o Benfica, e que disse que perdia 5 milhões de euros, mas não só o Benfica. Clubes que não têm grandes posses e mesmo, no fundo, os clubes da Gabi, peço desculpa por te interromper. Eu dei o exemplo do Benfica porque dizem que é o clube com melhor saúde financeira aqui em Portugal. Mas se fazem numa capa, como ainda ontem ser num jornal desportivo, que o Benfica vai perder 5 milhões, se tiver sempre os jogos à porta fechada, que é mau, o que sabemos, imaginemos então os outros clubes, como dei o exemplo do Aves e de clubes da segunda liga. O que é que será desses clubes da receita de bilhética? Sim, porque no fundo o que eu quero dizer é que certeza que este verão se calhar já não haverá transferências como o João Félix, 126 milhões. O João Félix, se fosse agora, se calhar... Em relação ao próximo tópico, deixo já aqui um comentário meu, mas os meus colegas a seguir vão poder dar a sua opinião. Só queria deixar aqui um à parte. Este ano... Então só para... Eu já dei então a minha opinião, passo já para ti e depois passaremos então para outro painel. Muito obrigado, Gabi. Em relação à próxima época, isto é assim, isto está uma indefinição total, porque nem sabemos se estas competições ainda para já vão acabar, mas vamos aqui pensar um facto. Se as competições acabam até meados de junho ou julho. Em primeiro lugar, não estou a ver grandes contratações de jogadores, como por exemplo, ainda li há pouco tempo um artigo do pai do Mbappé, que é jogador do Paris Saint-Germain, como todos nós sabemos, que se não houvesse isto, ele estava definidamente garantido no Real Madrid na próxima época. Mas eu acho que este ano os clubes, sobretudo no mercado de transferências no verão, vão ter muito mais cuidado, porque a UEFA já garantiu que os contratos dos jogadores vão ser de prolongar. Vai haver a igualdade. Em relação a transferências, eu acho que os clubes desta vez vão ter de apertar o cinto em relação à saúde financeira, porque vamos ver, os clubes vão estar muito tempo parados e para pagar salários e dívidas, como todos os clubes têm, deixados e isso tudo, acho que os clubes não vão olhar assim tanto para o mercado para investir como olhavam aqui há alguns anos atrás. E podem olhar, por um lado pode ser positivo, podem começar a olhar muitos clubes para a sua formação. Não digo os três grandes, nem alguns clubes, como o que vou mencionar, que têm boas formações, como o Vitória, como o Boa Vista, o Braga. O Braga tem agora mais ultimamente, mas pronto. Mas acho que os clubes agora, nos próximos tempos, podem começar a olhar para mais o que é seu em relação e não gastar tanto nas transferências, porque, como tu há pouco disseste, acho que 120 milhões ou 126, eu já não me lembro assim de cabeça quanto é que foi o valor exato, pelo João Félix, hoje em dia... 126 milhões, 125 pronto. E qualquer coisa, mais ou menos. E depois há ali aquelas coisas dos empresários, como nós sabemos. Acho que 126 milhões num jogador como o João Félix, na altura que ele foi vendido, acho que foi um absurdo. E já se viu atualmente no Atlético de Madrid. Mas pronto, o que eu quero dizer é que acho que este ano não vai haver assim, transferências de jogadores de valores astronómicos, como podes perceber. Em relação a público, eu acho que isto é uma questão séria. Enquanto não houver, é verdade que nós todos estamos, claro, indignados pelos jogos à porta fechada. Claro que isso financeiramente prejudica os clubes, mas vamos ser sérios. Se não houver garantidas as condições que podem estar os adeptos no estádio, é melhor jogos à porta fechada. E os jogadores, se regressar à competição, claro, têm que fazer o teste. Ainda hoje ouvi dizer que há um jogador de Sporting que é possivelmente ter um caso positivo de Covid-19.
nunca sabe-se, mas isso também diz muita coisa. Vamos ver se é verdade ou não, mas em relação ao público, eu acho que, na minha opinião, é jogos à porta fechada, enquanto não houver condições para o público nos estádios. Depois, sim, as portas abertas, mas com muitos cuidados, porque se isto voltar ao que era, nós então continuamos neste tipo de roleta russa, nunca mais saímos da cepa torta, como o povo diz. Passa a bola então agora para ti, Gabriel. Obrigado pelo teu comentário. Só dizer, há muitos clubes que têm apostado na formação. Na segunda liga, um clube que bateu valores astronómicos foi o Estoril Praia, na época passada. Foram 5 milhões de euros. Foi um valor astronómico. Se não estiver enganado, o Estoril Praia, na época passada, era a segunda equipa mais valiosa da segunda liga. Verdade, tinha o valor do plantel, se não estiver enganado, há cerca de 7 milhões, assim qualquer coisa. É verdade. E este ano continua a ser a segunda equipa, Ricardo, e continuamos a investir na informação. É o Francisco Gomes, um grande craque, está a caminho do Sporting. Porque eu não quero tirar tempo aos nossos amigos, mas isto é formação. Os clubes têm de começar a ver, porque isto, fazer um plantel, não é gastar dinheiro em jogadores nas transferências à grande e à francesa, porque senão, então, daqui a pouco os clubes estão numa situação de caos. Eu acho que os clubes agora é investir, mas não investir em valores grandes de transferências e começar a investir e a dar valor ao que tem em casa. Então vou passar a palavra agora para o Diego Ascensão para falar sobre este tópico, sobre previsão da próxima época, contratações, público. Pedia também, por favor, uma curta mensagem, mais curta que o Ricardo, um bocadinho mais, por favor. Obrigado. Mas sabes comigo, estás sempre à vontade. Eu, se fizer só 5 segundos, faço só 5 segundos. Em relação à próxima época, realmente o valor para transferências vai ser muito reduzido, como se sabe. O dinheiro que nos está a entrar de receitas de público, merchandising em geral, não vai ajudar nada os clubes. Os clubes vão ter que recorrer aos adeptos já da época anterior, aos jogadores já da época anterior, vão ter que recorrer à formação. Pode ser que agora, com esta altura, se comece a apostar mais nos jovens portugueses e que eles não deem valor só lá fora, não é? E que não têm que ser vendidos com 18, 19 anos para grandes clubes europeus, que possam fazer a sua formação completa aqui nos clubes portugueses e então sim mais tarde poderem ser vendidos. Mas realmente vai ser complicado para alguns clubes. Vejo caso o Desportivo de Aves, que não só a falta de verbas financeiras, mas também falta sem corrupção ativa e passiva, pode fazer descer o clube, que ainda pertence ao Distrito do Porto, não é? Na fronteira com o Distrito de Braga, que possa fazer descer o clube pós-nacionais ou até pós-distritais, ou até mesmo a insolvência do próprio clube. Vamos ver como é que vai correr no caso do Desportivo de Aves. Noutros clubes, por exemplo, ao lado do Moreirense, com os salários todos pagos e com uma boa gestão financeira por parte do seu presidente, de dar valor a conseguir esses resultados deste ano. Em relação ao próximo ano, como sabe, como eu disse, vai ser complicado, vai ter que apostar na formação e os clubes vão ser obrigados a vender alguns partes deles, principalmente para fora de Portugal, porque em Portugal não há condições financeiras para se vender cá dentro. E também uma coisa que temos que ver é os treinadores, se vai haver mudanças de treinadores, se vai haver dinheiro para contratar treinadores novos. Por exemplo, no caso do Vitória Sport Clube, a renovação de Vieira é um caso muito falado. Os adeptos querem a sua renovação em relação à direção, isso ainda está por decidir. Vamos ver no que isto vai dar. E é como disse, vai haver falta de dinheiro, falta de fundos e vamos ver em relação aos adeptos se na próxima época realmente se consegue já ter umas boas audiências e poderem entrar toda a gente no estádio ou se vai continuar à porta fechada. Vamos ver como é que isto vai progredir. Obrigado. Obrigado pelo teu esclarecimento e pelos teus assuntos que vieste aqui trazer. Também só referir que falaste em um tema acerca interessante da contratação de treinadores e também não é deixar de referir que um clube com poucas possibilidades, que é o Berço, uma equipa de Guimarães, do centro de Guimarães, contrata Manuel Machado e o antigo treinador continua na sua equipa técnica. É o treinador adjunto agora de Manuel Machado. Temos aqui também connosco o João Ribeiro, adepto do Vitória Sport Clube, ele que sabe mais sobre o clube, que acompanha mais e também creio que consegue dar-nos algumas explicações sobre o treinador Ivo Vieira e sobre a equipa do Berço de Guimarães. Quanto à situação do Ivo Vieira, acho que é uma situação que tem, lá está, tem bastantes lados. Os adeptos querem a manutenção do treinador,
mas acho que na direção não é consensual a vontade de permanecer com o Vieira. O Vitória apresentou uma boa opção, que eu considero ser uma boa opção, o Pedro Caixinha. Foi um treinador que foi bem sucedido no México e em outros países. Também teve aqui uma passagem em Portugal pelo Nacional, não tão bem conseguida, mas também fez alguma coisa pelo Clube Madeirense. Mas lá está, é uma situação. Eu, na minha opinião, eu gostaria muito que ficasse o Vieira. Foi o treinador que, pelo menos nos últimos anos, conseguiu apresentar melhor futebol no Vitória, apesar de não estar a conseguir uma classificação desejada do Vitória. Estamos em sexto lugar neste momento, mas acho que lá está, foi como eu disse, é uma opinião que não é globalizada, nem toda a gente tem essa opinião. Portanto, acho que a manutenção dele não está assegurada, aliás, longe disso, assim como outros jogadores que também estão em processo de renovação, como o Douglas, que é outro jogador que o Vitória também ainda não fez uma proposta de renovação, ao mesmo tempo que já fez uma proposta de renovação pelo jogador João Pedro, que não, lá está, para mim não apresenta futebol para o Vitória, pelo menos para já. Eu sei que o João Pedro é jovem e ainda tem muito futebol para dar, mas é um jogador que, na minha opinião, não tem futebol para o Vitória, pelo menos para já, e a direção já se preocupou em renovar com ele. Quanto ao Douglas, que é um guarda-redes que já provou imensas vezes que tem tudo para segurar a beleza do Vitória. Já houve vários treinadores que apostaram, inclusive noutros guarda-redes, nomeadamente o Miguel Silva, e esses outros guarda-redes não tiveram o rendimento esperado, como o Miguel Silva, o Assis, que teve no Vitória em 2013, em 2012 e em 2013, salvo. Lá está. E acho que são opiniões distintas. Não sei se toda a gente no Vitória quer que o Douglas fique. Acho que sim, porque até se fala, pelo menos o jogo avançou, que o Vitória queria avançar com uma proposta de um cargo na direção para o Douglas. Mas o Douglas diz que ainda está bom para jogar, que ainda quer jogar, que ainda aguenta mais uma boa época. E eu acho que isso devia ser levado em consideração. Quanto então, ao tema no geral, em todas as equipas, acho que realmente é mais do mesmo que eu vou dizer. De facto, as equipas vão ser obrigadas a recorrer às suas formações e aos jogadores que tinham da época transata. Por isso, acho que vai ser uma boa oportunidade para os jovens portugueses, que vão conseguir mostrar todo o seu futebol. Alguns pela equipa do coração, e isso acho que é bastante gratificante. E lá está, nós somos um país que sempre primamos por o dos outros é que é bom, e nós aqui em Portugal temos nada de jeito e não sei o quê, mas já mandámos jogadores lá para fora como o João Félix e o Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, muitos qualidade inegável. Também temos o Figo, o Rui Costa, Deco. Eu estava a falar de jogadores que ainda jogassem, não é? Se formos por aí, podemos falar de muitos jogadores. Claro, sim. Sim, eu estava a falar das maiores estrelas agora do momento. E lá está, todos eles portugueses, todos eles formados em Portugal. E é um orgulho para nós portugueses saber que temos uma das melhores escolas do mundo, sem dúvida alguma. E lá está, temos que agarrar-nos também ao sentimento nacionalista, que o que nós temos é bom, já provámos isso bastantes vezes, e deixarmos um bocado desse sentimento de que lá fora é que é bom e vamos buscar os gajos de lá fora, que os gajos de lá fora é que são bons e aqui não temos nada de jeito. Temos muito jeito e temos tudo para ser um bom exemplo, e até agora não temos sido um bom exemplo. Peço desculpa, João, não te queria estar a interromper, mas queria voltar mais atrás um bocadinho, se não te importares, em relação a Vieira. Eu também já acabei, já não... Sim, mas é só para me responderes aqui uma coisa, na tua opinião, em relação a Vieira e Pedro Caixinha, em relação à renovação de Vieira, fala-se de valores, esteja por valores, não sei se o Vieira pede um salário mais alto, ou se Vitória quer fazer uma descida de salário relativo às dificuldades que apresentamos e ele quer manter.
Espera, deixa-me acabar só assim. Sim. Achas que compensa, visto o trabalho de Vieira esta época, o Vitória a praticar o melhor futebol que já se viu nos últimos anos? Claro, faltou a finalização, faltou aquele avançado matador, mas que a nível de futebol foi dos melhores futebols que já vimos nos últimos anos. Vimos um jogo contra o Liga Europa, contra o Arsenal, por exemplo, frente a frente a um Arsenal, muitas vezes superior ao Arsenal. Achas que faz sentido? Aliás, a maior parte das vezes. Sim, faz sentido o Vitória estar-se a prender por valores para renovar com o Vieira e depois ir gastar milhões para ir buscar o Pedro Caixinha ao México? Achas que isso faz sentido? Achas que o Vitória não estava melhor bem servido cá dentro, como está, do que ir gastar milhões para buscar o treinador, que provavelmente terá um salário muito mais caro que o de Vieira, provavelmente, a vir do México também? Não faz sentido nenhum. Acho que deviam renovar e queria saber a tua opinião sobre isso. Exatamente, foi o que eu disse. Eu, na minha opinião, eu preferia que ficasse o Vieira. Eu acho que é um treinador que apresentou um futebol extraordinário, que foi dito por muitos como o melhor futebol português, assim como o treinador do Tondela e outros entendidos no futebol. E acho que o Vieira é um grande treinador. Não tinha tido grandes trabalhos antes, quando treinou o Marítimo, quando treinou, sei lá, outras equipas agora não me vem à cabeça, mas só me lembro assim de um grande trabalho dele. Uma delas no Moreirense. Exato, só quando treinou o Moreirense é que ele fez assim um trabalho extraordinário. Nunca pensei quando foi contratado. Tens razão, porque, desculpa João, mas por exemplo, ele no Estoril deixou de divisão no Estoril, não é? E depois eu acho que ele teve outra passagem por outro mas também foi bem. Mas aí houve outros fatores. Sim. Posso passar a minha opinião sobre isso? Quando um treinador não tem equipa, uma equipa consistente, tanto financeiramente como o Estoril tem mudado de presidente como quem tem mudado de camisola ou de calças, e é um clube muito instável, pelo menos nos últimos anos. Portanto, acho que a instabilidade no clube, ok, como o Estoril teve ali aquela era do Marco Silva extraordinária, que o Marco Silva subiu o Estoril à primeira divisão, levou o Estoril 2 anos seguidos às competições europeias, foi realmente um grande trabalho do Marco Silva. Mas eu acho que, lá está, o Estoril nessa altura tinha sorte que tinha muitos bons jogadores, mas os bons jogadores acabam. O Leicá foi para o Porto, o Carlos Eduardo foi para o Porto. Nem só, Tosé, Seba, tens outros exemplos. Wagner. Lá está, ainda não tinha acabado, ainda ia dizer esses jogadores. O Wagner foi para a Holanda e lá está, foi os jogadores. A partir do momento em que um treinador, e apesar disso eu acho que o Vieira não começou a época no Estoril, se não estou em erro, quem começou a época no Estoril foi o José Colseiro, essa época da descida da divisão. Ele chega ao Estoril, se eu não estiver enganado, ali na fase mesmo já final em que o Estoril andava a lutar desesperadamente e que ele até lembra que houve um jogo que o Estoril perde 6-0 com o Braga e ele aí atacou o plantel de cima a baixo numa conferência de imprensa, falou tão mal dos jogadores e deu aí uma ideia que ali, como ele queria dizer, sem ovos não se faz omeletes. Ele naquela altura não tinha condições para segurar o Estoril. É verdade. Sim. Lá está, era o que eu estava a dizer. Quando um treinador, eu acho que nem sempre, claro, os insucessos da equipa recaem sempre por cima do treinador e é muito mais fácil despedir um treinador do que uma equipa inteira. Mas o insucesso de uma equipa não pode ser totalmente atribuído a uma pessoa, principalmente o treinador, que não é quem efetivamente vai lá para dentro e marca os golos e faz as defesas e tudo mais. Portanto, eu acho que o Vieira é um grande treinador, tem tudo para mim, tem tudo para ficar no Vitória, tem o apoio da maior parte dos adeptos, apesar de haver alguns que não são de acordo com a renovação do Vieira, mas isso um gajo passa à frente. Realmente não sei como é que é possível adeptos terem essa opinião. Mas lá está, o Vieira foi buscar jogadores extraordinários, não sei se ele ajudou no scouting ou não, muito provavelmente sim, mas foi buscar excelentes extremos, foi buscar o Marcos Edwards, foi buscar... Foi só o Marcos Edwards, agora que me estou a lembrar, realmente. Não, foi o Bonatini também, o Bonatini. Bonatini não é extremo, o Bonatini é avançado. Não, sim, mas é que foi jogadores que foi buscar. Bonatini não é lá grande coisa, por acaso. Sinceramente, se me queres que eu diga a opinião, eu acho que ele fez uma grande passagem no Estoril. E também no Al-Hilal. Eu não acompanhei bastante. Não tenho base para falar sobre isso, mas no Estoril acho que jogou muito bem.
e estava numa grande equipa, o Brandon, para da equipa em que ele veio, com o currículo que ele tinha, eu esperava muito mais dele. Sinceramente, acho que o melhor avançado do Vitória esta época é sem dúvida alguma o Bruno Duarte. Apesar de eu depois do jogo contra o Santa Clara ter dito que era o João Pedro, que eu adorava o João Pedro e o João Pedro era o melhor jogador do mundo, mas depois do jogo contra o Boa Vista já mudei logo de opinião. Por isso, acho que realmente o melhor avançado do Vitória é mesmo o Bruno Duarte. Tem faro de golo, tem técnica, tem grande remate de qualquer lado do terreno. Por isso, acho que é um jogador que tem tudo para continuar e a dar-nos alegrias. Foi um jogador que esteve lesionado, o que acabou por culminar bastante na falta de finalização do Vitória, que teima em falhar a tudo o que é ataque, tudo o que é lance. No jogo contra o Moreirense houve um erro que me ficou mais marcado na cabeça, até porque eu vi ali de perto, vi mesmo quase da linha da frente, o André Pereira a falhar só com o guarda-redes. Acho que ele ficou um bocado com as orelhas vermelhas depois do que eu lhe chamei, mas lá está. Acho que lá está, é o maior cancro do Vitória este ano, e em aspas, é mesmo a falta de acerto com a baliza. Porque de resto o Vitória tem tudo o que precisa para continuar a jogar. Tem um treinador excelente, e isto para responder à pergunta da estação, até porque eu acabei aqui por divagar, mas para responder à pergunta da estação, o Vieira, pelo menos da minha parte e da maior parte dos vitorianos que eu sei, tem todo o apoio para continuar a treinar a nossa equipa, e acho que é a decisão mais correta a fazer, até porque o Pedro Caixinha, como eu disse, é um treinador que eu aprecio, é um treinador que eu tenho bastante em conta, mas que nos justifica gastar o dinheiro que ele próprio vai acabar por pedir, e ele está habituado a outros valores. Portanto, acho que o Vitória ganhava mais a manter o Vieira, que, para além de tudo, acho que mostrou bastante sangue frio, até nas conferências de imprensa e nas entrevistas e tudo mais. Acho que é um treinador que sabe usar as palavras certas. Até depois daquele episódio com o Marega, que se passou em Guimarães, acho que ele demonstrou bastante sangue frio na flash interview, ao contrário do treinador opositor, Sérgio Conceição, com quem eu tenho todo o respeito, já treinou o Vitória, mas às vezes coisas que me metem um bocado de confusão. Mas lá está. E só pedir para tentares terminar, por favor. Sim, era mesmo isso. Portanto, então, da minha parte, o Vieira tem todo o apoio. Muito obrigado então pela tua opinião. Chegámos assim ao fim do programa e é só pedir então que a de cada um, como o habitual que eu e o Diogo Ascensão fazemos, deixaram uma pequena frase a todos que nos ouviram, e como nós dizemos sempre, no final, o Hermesino temos uma novidade: o Mr. Jorge Lopes vai continuar no Hermesino, é uma renovação até 2022, creio eu, 2021. Não tenho bem a certeza, mas certeza. Posso já dizer uma opinião em relação a esse assunto e ao assunto que anteriormente já estivemos aqui a falar? Então eu vou passar então já para até para terminarmos o programa. Claro, passo para ti então. Em relação ao que foi falado de Vieira, eu acho que, em primeiro lugar, não estou a par muito da situação, é um erro se o Vitória despachar um treinador como Vieira, porque, e é uma coisa que, atenção, que aqui nem o João nem o Ascensão falaram, que é o seguinte: como Vieira é defendido e bem pela grande maioria dos adeptos do Vitória, se a direção no final da época disser que não quer contar mais com o trabalho de Vieira e avança, como se diz para Pedro Caixinha, isso pode ser uma coisa que pode afetar muito a direção, porque depois os adeptos podem depois estar a contas com a direção a qualquer deslize. Vamos imaginar que o Vitória acaba com o Vieira e vem Pedro Caixinha, e Pedro Caixinha no início da próxima época não arranca bem e não atinge os objetivos. Logo aí a direção pode até, não digo hipotecar o mandato, mas pode ficar aí muito em brasas. Porque vamos ver, e Vieira entrou no Vitória passando, como o João disse, por Moreirense e Estoril. Agora, apresentou um futebol de qualidade. Na Liga Europa, o Vitória só não passou à próxima fase por mero azar. Não há outra frase. O Vitória jogou bem contra todos os adversários, tirando ali um jogo contra o Standard Liège, penso que foi em casa, se não estou enganado, onde o Vitória
podia ter jogado um pouco mais, na minha opinião. Foi Mas, fora, não foi em casa, foi fora. ou isso, peço desculpa então. Obrigado pela correção, a extensão. Mas, dou um exemplo. Na Liga Europa, e Vieira apresenta o trabalho. Aliás, o treinador do Arsenal, o Neymar, diz que a equipa mais difícil daquele grupo foi precisamente que eles defrontaram, foi a Vitória. Não foi o Eintracht Frankfurt, do Bas Dost, nem o Standard Liège. Foi a Vitória. É um exemplo. Eu acho que Vieira, na minha opinião, acho que o Vitória, e até aliás, isto é uma coisa que no geral, eu agora já não falo de Vitória, falo de escudos em geral, os clubes têm de mentalizar que os treinadores têm de ser um projeto longo. Porque se for um projeto a curto prazo, isto vai andar tudo no mesmo. Um treinador bem perde um jogo ou dois, é despedido, depois vem o treinador, agarra na equipa, faz bons resultados, depois na época seguinte não começa bem e vamos estar sempre nisto. O Vitória nesta altura está em sexto lugar. Na minha opinião, se voltar ao futebol, acho